1923 a 1931. Década dos pioneiros do cinema pernambucano. Edson Chagas, Gentil Ruiz, Ari Severo, Almiri Esteves e J. Soares. Mais tarde, o cronista do ciclo cinematográfico do Recife. Nossa homenagem. Aqui está a famosa estatueta que passou 45 anos no Cinema Royal da Rua Nova. Nós então ficamos muito à vontade, como se ela estivesse dissertando para vocês tudo aquilo que viu durante tantos anos no Cinema Royal. O cinema pernambucano a gente tem que começar também falando uma base para ele, porque os europeus tomaram conta do mundo, todo mundo queria imitar o americano, principalmente. E aqui a embriaguez foi tomando conta dos rapazes que também gostavam de cinema. E surgiram então aqueles que foram considerados loucos, que fizeram a base. Começou com o cinema natural, com Leopoldo, um italiano que trabalhava no Rio Grande do Sul, fazendo Pernambuco Jornal, 1, 2, 3, toda semana. Depois veio Falango Lecambieri, outra dupla de italianos, filmando películas maravilhosas como Veneza Americana, e Pernambuco na passagem do Equador, no Centenário, e assim por diante. Mas depois apareceram aqui Gentil Ruiz e Edson Chagas, dois forasteiros, um ourives, outro gravador, e entraram então no mérito maior da questão, que era fundar uma empresa de cinema, de ficção. Gentil Ruiz e Edson Chagas, que já imaginavam fazer o primeiro filme de enredo sob o título Retribuição, convidaram Almiri Esteves e o galã Barreto Júnior, que ainda hoje está aí. Eles fizeram uma física com vários rapazes, explorando os cenários pitorescos, assim como o Lazareto do Pina, etc. Essa película serviu de base para outra jornada. Conseguiram então um sucesso enorme, porque no dia 16 de março de 1925, a película era lançada no Royal com um sucesso invulgar. No mundo inteiro, não havendo cadeia exibidora, não se podia ver o filme em parte alguma do mundo. Tudo foi difícil enquanto não existiu uma distribuição fecunda. Não havendo essa parte, então, tudo que se fazia era perdido. Nós fizemos filmes, por exemplo, depois de Retribuição, nós entramos na filmagem de Um Ato de Humanidade. O problema da exibição foi o maior obstáculo que nós encontramos, como no mundo inteiro o cinema encontrou. O principal inimigo do cinema no mundo foi a cadeia exibidora. A Filha do Advogado nasceu justamente do entusiasmo dos pioneiros. Nasceu justamente numa situação em que ela estava às portas de fechar de uma vez, se não fora o dinamismo e a abnegação de um comerciante chamado João Pedrosa da Fonseca. Nós hoje estamos aqui com algumas latas da Filha do Advogado, preparada para a posteridade, tudo conservado, mas conservado através de 55 anos. Chama 55 anos de dedicação. O filme, aliás, não custou essa fortuna toda, mas na época valia muito. Leão de Gingá custou 5 contos, a Itália custou 7 e assim por diante. Mas a Filha do Advogado custou 35. Uma fita que atingiu 11 rolos de 300 metros. Entretanto, ainda não foi essa a maior película em tamanho, em dimensão. A maior película feita em dimensão no Recife, com um filme sacro feito pela Vera Cruz Filme, não a de São Paulo, nossa, de Vergueiro e companhia. A Vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, sob o título O História de uma Alma. Trabalharam todas as irmandades do Recife, freiras, colégios, bispos, padres e tudo. Em 2 meses e 10 dias, nós fizemos a Filha do Advogado e inauguramos no dia 11 de outubro de 1926 no Cinema Royal da Rua Nova. Foi uma apoteose, foi um delírio a Filha do Advogado.
A História da Praia é um filme que marcou uma época muito importante no cinema pernambucano. Como eu estava dizendo há pouco, o artista, o homem que trabalhava pelo cinema, ele fazia tudo. O Ari escrevia, o Ari adaptava, o Ari dirigia, ele posava, fazia tudo. E a História da Praia, ele só não foi o diretor, nem foi também o câmera. Ele escreveu a história, adaptou, cenarizou, como nós chamávamos naquele tempo, e entregou a direção a Gentil Ruiz e o estrelato a sua noiva, que era Almeida Esteves. Me entregou o papel de traíra, um jangadeiro inimigo de Ari Severo, e também auxiliar de laboratório. Meu trabalho em Aicaré foi mais interno. E houve até uma questão interessante. Eu não ia pousar em Aicaré da Praia, mas havia uma jangada com um jangadeiro, e outra com 2 jangadeiros. Os 2 inimigos do outro. O outro precisa ter, porque o jangadeiro no Nordeste não trabalha sozinho, ele tem sempre um auxiliar. E eu fui auxiliar de Zeno e tive 2 dentes quebrados numa luta contra Ari Severo, num soco dado no meu rosto. O Zeno suicidou-se muitos anos depois. Bom, naquela época, em 1926, quando o cineasta foi feito, ou melhor, a cineasta apresentou uma cobertura do Fantasma da Ópera e Corcunda de Notre Dame, com o lançamento maiúsculo do grande Lon Chaney, o homem das 1000 caras, conforme foi denominado nos Estados Unidos. Então, Lon Chaney consagrou-se com essas caracterizações: o olho deformado, a dentadura quebrada, o nariz maior do que o comum. E quem pôde fazer isso para explorar a si próprio, conseguiu o que eu consegui. Fiz algumas fotografias em diversos setores, do Fantasma da Ópera, de Corcunda de Notre Dame, de Tirano e Marte, onde o Lonchano aparece de olho vazado, de dentes quebrados, tudo isso. Então, a revista Cinearte, de Ademar de Almeida Gonzaga, do Rio de Janeiro, que foi quem fez a cobertura de tudo isso, com 3 fotografias colocadas numa das páginas, 2 cores, de uma e outra de uma cor diferente. Ele me cognominou o Lon Chaney brasileiro. E eu fiquei sendo conhecido justamente por pessoas que me escreviam e que escreviam sobre mim nas revistas de jornais, e aquelas caracterizações foram então consagradas naquela época. Mas era mais uma bondade da parte deles, porque eu estava numa distância enorme do grande Lon Chaney. Jota, qual foi a sua última tentativa já no período do sonoro? Nós não podemos aceitar assim, uma pergunta feita a mim, porque afinal de contas não foi a iniciativa minha. Houve uma equipe que se pontificou a trabalhar sem gastar nada, pelo contrário, aplicando aquilo que ganhava em qualquer emprego onde estivesse. Mas como nós já estávamos no cinema sonoro, a essa altura dos acontecimentos, nós estávamos em 1932, resolvemos fazer um filme que facilitasse essa coisa que empolga, que é a aventura, onde é o crime, o meretrício, os contrabandos, quadrilha de chineses trabalhando em subterrâneos que se ligavam à igreja da Madre Deus. Tudo isso eram coisas que o Recife precisava conhecer da sua existência. E nós então fizemos uma imaginação de uma feiticeira metida por detrás daqueles prédios velhos todos, sendo uma figura imaginária e dominando o ambiente. O título seria A Feiticeira da Rua da Moeda. Então eu ia ser o coautor da história, ao lado outra vez de Mário Furtado de Mendonça, e iria colocar todos os valores do cinema pernambucano de então.
Al Jolson. Smile at me.